E aí, gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo em ordem com você e que vocês tenham um bom grupo pequeno a partir de agora, ok? Nós estamos no nosso acróstico Bless e hoje nós conversaremos sobre a quarta letra. Nós já falamos sobre conversar com Deus sobre as pessoas, intercedermos por elas ou pela pessoa que você decidiu abençoar. Então, conversar com Deus, interceder por essa pessoa é uma forma de abençoá-la. Nós já falamos sobre ouvir as pessoas, porque elas têm uma alta necessidade de serem ouvidas nesse momento que nós estamos vivendo. Demonstrar, demonstrar alto interesse por essas pessoas, de fato ouvir o coração delas, as necessidades delas. E hoje nós conversaremos sobre servir as pessoas a partir daquilo que nós ouvimos das necessidades delas, seja com palavras ou seja nas entrelinhas, no contexto de vida de cada uma, tá bom? E olha só, quando nós falamos sobre servir, nós precisamos ter em mente que fazemos parte de uma grande história, de uma grande narrativa, porque senão nós reduziremos o ensino bíblico acerca do serviço, mas o serviço ele tem uma compreensão muito ampla do que nós temos vivido como humanidade debaixo do cuidado de Deus. Então preste atenção, nós precisamos ter em mente que quando Deus ele cria todo o universo e ele cria toda a natureza como pano de fundo, como um palco do seu reino, do seu governo sobre toda a história, ele cria os seres humanos como um ápice, não é verdade? E toda a natureza está para servir a humanidade também. Deus é um Deus que serve a humanidade, porque toda a criação ela é boa e perfeita. E a humanidade ela é criada para desenvolver toda a boa criação de Deus, para que ela participe como co-criadora, abençoando assim a própria humanidade, as nações, as cidades, desenvolvendo a tecnologia, a arte, a ciência a partir da criação. Acontece que nós, seres humanos, rompemos com o Deus Criador e acabamos afetando de maneira larga, a partir ou com o pecado, tudo que Deus criou. Né? A natureza sofre, os nossos relacionamentos, nosso relacionamento para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo. No entanto, Deus ele é um Deus que ama abençoar, que ele decide escolher uma nação através de um homem chamado Abraão. E ele diz a Abraão, olha, eu farei de você uma grande nação, eu abençoarei você para que você abençoe os outros. Eu abençoarei a sua descendência para que a sua descendência abençoe todas as nações da terra. Eu quero que vocês participem comigo para levar a história para o seu objetivo final, que é a restauração de todas as coisas. É a renovação, é o novo céu, a nova terra de todas as coisas. E eu vou abençoar você, Abraão, eu vou abençoar a sua descendência, a nação de Israel, para que ela abençoe todas as nações da terra. Infelizmente, por um tempo, ou melhor, felizmente por um tempo, Israel abraça essa narrativa, a verdadeira narrativa da humanidade. Ela abraça a missão de Deus e tem como sua vocação a continuidade ou a participação junto da vocação de Deus de restaurar todas as coisas. Mas infelizmente, ao longo do tempo, ela acaba rompendo também com Deus Criador e se tornando idólatra por descumprir os princípios e valores que Deus estabeleceu para ela viver, como uma nação que vive em contraste com as outras nações. E ela deixou de abençoar as nações vizinhas, a humanidade. Mas Deus, porque ele é um Deus abençoador, ele decide entrar na história, na sua própria história criada, e ele se limita, ele se humilha, tornando a forma humana, para servir, em última instância, todos os seres humanos. Ele é a bênção prometida a Abraão e, consequentemente, a Israel, abençoando todas as nações da terra. E então Jesus ele começa, um próprio Deus encarnado, a trazer para si o verdadeiro Israel. O remanescente que permaneceria fiel agora não mais por uma aliança física,
mas uma aliança pela fé, marcada pelo sacrifício e ressurreição do próprio Deus na história, de abençoar todas as nações da terra. E esse povo é reunido ao redor de Jesus, enviado por ele com o poder do Espírito, para continuarmos eu e você abençoando as nações da terra. E olha só o que Jesus diz em João 13, dos versos 12 ao verso 17. Esse texto é um contexto onde Jesus está ceando com os seus discípulos. Jesus ele está tendo uma das conversas mais cruciais com os seus discípulos e com a sua comunidade, o seu povo, para abençoar todas as nações da terra. Olha só a vocação que Deus dá a essa comunidade, a esse povo. Acompanhem comigo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, lembra? Jesus está no cenáculo, os discípulos adentram naquela casa, vão para a sala de jantar para ceiar com Jesus, para celebrar a Páscoa. Não existe nenhum escravo ali, e a expectativa era que houvesse um escravo para lavar os pés sujos daqueles discípulos. E o próprio Senhor assume o papel de escravo. O Deus Criador, o Deus encarnado, que ama abençoar a humanidade e servir a humanidade, ele lava os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, me tornei escravo de vocês, eu servi vocês, eu abençoei vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Acompanhem comigo aqui. Deus cria todas as coisas. Ele está abençoando a humanidade, presenteando-a com um grande pomar, um grande jardim, com uma grande natureza perfeita. Depois ele quer continuar abençoando a humanidade, os seus filhos que se rebelaram contra ele, escolhendo um povo que não tinha nada de glorioso, nada a oferecer a esse Deus, mas ele escolhe esse povo como um embrião para abençoar todas as nações da terra. Mas esse povo também não continua. Ele próprio decide entrar na história para nos abençoar. E ele se faz escravo. Ele nos serve como um escravo nos serve. E ele está dizendo: eu sou o Deus Criador. Eu sou o Deus encarnado que veio salvar vocês, perdoar vocês, purificar vocês e não só isso, restaurar toda a humanidade, todo o cosmos, toda a criação. Ela vai voltar a ser perfeita como era, mas no entanto, nesse gap, enquanto a minha ressurreição e a minha segunda vinda sirvam uns aos outros. Sirva. Ok? 3 coisas muito rápidas. Jesus lavou os nossos pés. Ele nos perdoou. Ele nos redimiu. Ele nos salvou. Ele supriu as nossas necessidades. Ele nos serviu da maneira mais básica. Mas Jesus também, no verso 14 e 15, diz que Ele está nos enviando para servirmos os nossos próximos. Pergunta: quem é o seu próximo? Quem você escolheu? Conversar com Deus, ouvir, ter intencionalidade de se relacionar, que você terá a oportunidade de servir nesse momento. Quais são as necessidades dessa pessoa? Porque Jesus está dizendo: ei, da mesma maneira como eu servi vocês, eu os perdoei, eu lavei os pés de vocês, eu supri as necessidades de vocês, eu cuidei de vocês, vão e façam o mesmo. Quem é essa pessoa e como você pode servi-la? Talvez você pode fazer com que, liberar perdão ou decidir perdoar alguém que te ofendeu e ligar para essa pessoa e dizer: olha,
eu quero dizer que aquilo está pagado na cruz, não existe mais dívida entre a gente. Talvez você deva dizer para a pessoa que você a ama, ou talvez são necessidades que de fato você tenha descoberto ao ouvir e ao desenvolver com intencionalidade de relacionamento com a pessoa que você escolheu, uma necessidade de pagar uma conta, a necessidade de comprar uma cesta básica, a necessidade de servi-la em coisas mais concretas e não tão relacionais. E verso 17, Jesus promete que aqueles que servem, assim como ele serviu, se tornando escravo de todos, serão felizes. A felicidade não está na evidência, a felicidade não está no resultado, a felicidade não está no poder. A felicidade dessa promessa de Jesus está no caminho de servir o nosso próximo. Então imagina a igreja de Jesus se ela servisse a nação brasileira, a cidade de Campinas, os bairros mais carentes, como nós temos servido. Nós temos essa alegria, que não é algo que nós podemos possuir, mas é um estado de espírito, é um estado de alma. Ninguém pode roubar isso da gente. E quando nós servimos uma família e essa família é restaurada, nós servimos uma pessoa e ela é restaurada, nós servimos alguém e há uma transformação, nós temos essa alegria como consequência de serviço. Então, 2 perguntas para vocês conversarem e assim nós encerramos o nosso grupo. Quem é a pessoa que você irá servir esta semana de maneira prática? Compartilhe aí com o seu grupo, se já é essa pessoa que você escolheu anteriormente e vai continuar servindo. E de que maneira você pode ajudar essa pessoa? Então faça o seguinte, compartilhe com o seu grupo mais uma vez, ao longo dessas semanas, o que você tem percebido dessa pessoa que você decidiu conversar com Deus, ouvir, relacionar-se intencionalmente, e compartilhe com o grupo. Talvez neste momento o grupo pode te ajudar a ter uma ideia de como servir melhor essas pessoas. Quais são as necessidades dela? Né? Primeira pergunta, quem você vai servir? Segunda pergunta, quais são as necessidades dessa pessoa? E peça para o seu grupo colaborar com você em ideias práticas de servir essa pessoa, tá bom? Que Deus te abençoe muito, tenha uma boa semana e que Deus abençoe sua família para você abençoar outras pessoas. Que Deus continue te servindo, porque Ele tem prazer em nos servir, para que você sirva outras pessoas, assim como o nosso Mestre fez por nós. Que Deus te abençoe.